E aí, empacou? Desempaca comigo. Olha só, a gente está esquentando aqui para o Enem e outros vestibulares também. Então é importante que a gente tenha essas aulas aí nossas de revisão, fazer um resumo sobre matérias que já tem aqui, inclusive, no canal. Então o tema de hoje é sobre um dos maiores, a gente está falando bastante aí de sociologia brasileira, um dos maiores sociólogos do Brasil, Florestan Fernandes. Lembrando que os links das minhas redes sociais, onde eu aviso tudo que está acontecendo no canal, estão aqui no comentário fixado ou na descrição, e os textos que eu coloco aqui, que a gente coloca nessas tarjas, estão aqui na descrição para facilitar para vocês. Vamos lá então começar a falar de Florestan Fernandes. E aí a gente já começa falando que Florestan Fernandes já tem uma obra bem crítica a sociólogos, a teorias que foram criadas, colocadas no Brasil, que vem aí de décadas anteriores. Florestan Fernandes é um dos maiores sociólogos brasileiros, é um sociólogo marxista, inclusive, e contribui muito para a história, para a sociologia do Brasil, para o estudo sobre a sociedade brasileira. Ele já bate de frente logo de cara com o Gilberto Freire. Porque Gilberto Freire lá, quando a gente falou inclusive na obra Casagrande Senzala, não que ele fale isso abertamente, mas tudo que coloca-se na obra dá a entender pra gente, mostra pra gente que há uma defesa de uma espécie de democracia racial. De que hoje todas as etnias e culturas convivem tranquilamente, porque foi assim ao longo do passado, né? O Gilberto Freire fala assim que as relações entre indígenas e portugueses, por exemplo, tendiam a serem tranquilas, não fosse pela sociedade açucareira e tal. O Florestan Fernandes fala que não, fala que que na verdade, esse processo todo, a escravização de pessoas, inclusive de africanos, contribuiu significativamente para a construção da sociedade brasileira baseada no preconceito, baseada na discriminação. E aí ele fala que com a abolição da escravização de pessoas em 1888, pessoas negras e pessoas brancas, por exemplo, não estiveram em mesmas condições para encarar agora essa nova sociedade que está vivendo, que o Brasil está passando, que é o início da República, a organização, depois um processo industrial. E ele fala também que, principalmente quando a gente fala assim que imigrantes, fazendeiros recém-chegados, por mais que fossem muitos deles pobres chegando para fazer o trabalho livre, o trabalho assalariado, eles tinham maior possibilidade de mobilidade social no Brasil, justamente por conta dessa raiz preconceituosa que o Brasil tem, que a história do Brasil tem desde o período colonial com negros principalmente. O Florestan Fernandes também fala que há um processo de competição profissional, porque com o fim da escravização, com o advento da República, muitos imigrantes, italianos, alemães, aceitavam condições de trabalho braçal com baixíssimos salários no Brasil. Vinham, inclusive, de processos de guerra na Itália, na Alemanha, e aceitavam condições de baixíssimo salário. O que, muitas vezes, essas condições não eram aceitas por pessoas negras. Motivo: consciência do passado escravista brasileiro. É o seguinte: a concepção é essa, vivemos por séculos com esse processo triste de escravização de pessoas, e agora que se torna república, os negros, eles criam uma certa consciência de que não querem se sujeitar a essas mesmas condições recebendo baixíssimos salários. Então há um processo. Há historiadores, inclusive estudos, que falam que essa questão da malandragem, né, que cumpre-se ou origina-se daí a malandragem, não é uma questão de ser malandro para poder trapacear, não é isso. É uma questão de consciência, lá no início, de criar essa consciência de que viveram por anos sujeitos a esse trabalho, ao trabalho de escravizados, foram escravizados, e agora não querem mais essa condição, mesmo que seja por salários baixos, porque ainda assim há uma exploração. Então é preciso construir uma nova vida, uma nova etapa dessa vida. Enfim, para o Florestan Fernandes, um grande estudioso de vários temas, tá? Aqui a gente está abordando uma parte desses temas aí sobre a formação da sociedade brasileira, e ele está falando que essa formação vem muito através do preconceito, do passado escravista brasileiro. Ele defende que a população negra precisa estar cada vez mais presente na formação de movimentos sociais. Os vários movimentos negros precisam reivindicar os seus direitos cada vez mais, se organizarem cada vez mais, comunidades quilombolas cada vez mais exigindo, lutando pelos seus direitos,
e garantindo, inclusive, políticas governamentais sólidas e muito importantes, onde as desigualdades, que segundo o Florestan, sociais, elas estão muito andando do lado das desigualdades étnicas, raciais, para que essas desigualdades cada vez mais possam ser encurtadas. E é um processo muito difícil, mas o Florestan Fernandes defende que só através do processo de organização, só através do processo de cada vez mais conscientização dessas populações, cada vez mais luta por direitos para encurtar e, enfim, lá na frente, por mais que seja muito difícil, mas é preciso lutar para isso, erradicar esse tipo de desigualdade no Brasil que foi construída ao longo de séculos, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, entendido aí, fazer essa diferenciação é muito importante da obra do Florestan com outros que vieram atrás. Eu vou ficando por aqui, amo vocês de coração, grande beijo, fui!